O relógio biológico humano não foi projetado para o vácuo. Durante milênios, a evolução esculpiu nosso metabolismo, nosso ciclo de sono e a estrutura dos nossos ossos em sintonia fina com a rotação de 24 horas da Terra e sua aceleração gravitacional constante. Quando enviamos astronautas para a órbita, não estamos apenas enviando máquinas biológicas em uma missão. Estamos retirando um organismo de seu habitat primário para um ambiente de queda livre contínua, onde o conceito de peso se torna uma memória fisiológica. O problema não é a radiação ou a distância, mas algo muito mais fundamental e silencioso: a desintegração lenta do corpo humano sob a ausência de resistência. Se você observar os registros de missões de longa duração, notará um padrão que a engenharia aeroespacial tenta desesperadamente resolver. A perda de densidade óssea e a atrofia muscular não são apenas inconvenientes, segundo os indicadores de uma espécie que começa a se desfazer assim que o campo gravitacional terrestre deixa de exercer sua pressão constante. A questão central que enfrentamos não é apenas como impulsionar naves mais rápidas para Marte, mas como garantir que, após meses de viagem, os tripulantes ainda sejam biologicamente capazes de caminhar na superfície do destino. Para entender o verdadeiro desafio de habitar o espaço, precisamos olhar para além dos motores. Imagine que a estrutura do seu esqueleto, que suporta seu peso todos os dias, subitamente entende que não precisa mais carregar nada. Em questão de semanas, o cálcio começa a ser drenado dos seus ossos, não por doença, mas por eficiência biológica. O corpo entende que a estrutura densa é um gasto de energia desnecessário. Esse processo, uma vez iniciado, é uma corrida contra o tempo. Se levarmos 6 meses para chegar a um planeta, o que resta do humano que saiu da Terra? A solução convencional para isso é o exercício físico exaustivo, uma tentativa de enganar a biologia com horas de resistência mecânica dentro da nave. No entanto, estamos falando de uma estratégia de remendo em um sistema complexo. O espaço exige uma arquitetura de sobrevivência que não dependa da força de vontade de um astronauta em uma esteira, mas de uma nova forma de habitação. E é aqui que entramos no território das centrífugas e da gravidade artificial, uma tecnologia que, embora pareça simples no papel, introduz riscos estruturais e psicológicos que a maioria das simulações ignora. A ideia de rotacionar uma seção da nave para criar uma força centrípeta capaz de simular o peso parece a resposta definitiva. Ao girar a estrutura, a inércia empurra os ocupantes contra a parede externa, criando o que percebemos como gravidade. Mas em escala industrial, girar um complexo habitacional cria tensões de cisalhamento em materiais metálicos que nunca foram testados em ciclos de estresse contínuos por décadas. Se um componente falha, o desequilíbrio centrífugo não causa apenas um problema mecânico. Ele transforma o ambiente de moradia em uma força predatória contra a própria tripulação. A estabilidade de uma cidade giratória no espaço profundo é um equilíbrio precário entre a sobrevivência biológica e a fadiga dos materiais. Além da integridade física da estrutura, existe o problema do isolamento cognitivo em sistemas fechados. Quando a tripulação entende que não há para onde ir, que o horizonte é sempre o mesmo anteparo metálico e que cada átomo de oxigênio é reciclado, a psicologia do indivíduo passa por uma mudança radical. O tempo, desvinculado do ciclo solar, perde sua âncora natural. Em missões de longa duração, o relógio do corpo começa a derivar. O sono se torna errático e a noção de dia e noite é mantida apenas por luzes artificiais que tentam, sem sucesso total, enganar o ritmo circadiano. A alimentação é outro pilar que sustenta o colapso. Levar comida da Terra para uma viagem de décadas é logisticamente impossível. A resposta obriga a humanidade a se tornar uma espécie agrícola em miniatura, cultivando em sistemas hidropônicos onde cada gota de água,
Cada nutriente do solo e cada micróbio são controlados com precisão cirúrgica. Um desequilíbrio na microbiota do solo ou uma contaminação fúngica não significa apenas uma colheita perdida. Significa a interrupção da cadeia de suprimentos de oxigênio e comida de uma população que vive em um sistema fechado. Isso nos leva a um ponto de virada na nossa compreensão de colonização espacial. O maior obstáculo não é a propulsão, mas a autonomia absoluta. Construir cidades fora do planeta exige que aprendamos a gerenciar ecossistemas, não apenas máquinas. A engenharia do futuro será biológica e sistêmica. Estamos falando de gerenciar o ciclo do carbono em uma escala micro, onde o desperdício é um conceito inexistente e cada processo deve ser circular. A sobrevivência fora da Terra depende menos da nossa capacidade de conquistar o espaço e mais da nossa capacidade de nos tornarmos parte integrante de um ciclo fechado de vida. Existe uma tensão profunda aqui. A tendência humana ao consumo e a expansão desenfreada entra em conflito direto com a necessidade de conservação absoluta dentro de uma nave geracional ou de uma base em Marte. O conflito entre o indivíduo, que deseja recursos e liberdade, e a coletividade, que precisa de estabilidade absoluta, será o motor dos problemas sociais fora da Terra. A cultura de uma tripulação que passa gerações inteiras sem pisar em solo firme será moldada por uma etiqueta de sobrevivência que nós, na Terra, consideraríamos opressiva. O risco de falha sistêmica, no entanto, é o que realmente define essa fronteira. Se a radiação ionizante penetra os escudos, ou se o sistema de suporte à vida sofre uma falha de software, não há como pedir ajuda. A distância do controle da missão na Terra torna a autonomia não apenas uma opção, mas uma condição de sobrevivência. Tomar decisões críticas em milissegundos, com recursos limitados e sem possibilidade de reposição externa, molda a hierarquia social de uma nave geracional de forma diferente de qualquer hierarquia terrena. A competência técnica passa a ser o critério único de valor, e o erro, muitas vezes, é fatal para todo o grupo. À medida que exploramos essas possibilidades, percebemos que o espaço não é apenas um destino físico para onde nos deslocamos, mas um espelho que reflete as falhas e os limites da nossa própria biologia. O desafio final da humanidade ao ocupar o espaço não será o de replicar a Terra, mas o de entender que, para sobreviver longe do nosso planeta natal, precisaremos nos transformar. A adaptação não será apenas tecnológica, será uma mudança de paradigma sobre o que significa ser humano quando o peso de uma gravidade própria já não nos sustenta. E quando o oxigênio que respiramos é o mesmo que respiramos há meses. Essa revelação reconfigura toda a nossa expectativa. Não iremos ao espaço como turistas que esperam encontrar um novo paraíso, mas como refugiados biológicos tentando manter a continuidade da vida em um ambiente que é, por definição, hostil. Se conseguirmos chegar a Marte ou construir colônias nos asteroides, o que restará de nós no final do processo pode não ser exatamente a espécie que partiu. A pressão de viver sob essas condições constantes de isolamento e dependência de máquinas mudará a nossa psicologia, o nosso ritmo de vida e até mesmo a nossa biologia. O verdadeiro limite da expansão espacial é, portanto, a nossa própria natureza mutável. Ao olharmos para as estrelas, a pergunta que devemos nos fazer não é se temos tecnologia suficiente para alcançá-las, mas se estamos dispostos a sacrificar o conforto da nossa evolução biológica terrestre em prol de uma existência de sobrevivência deliberada. O futuro da humanidade no espaço é um exercício de paciência, engenharia e, acima de tudo, uma redefinição drástica do que somos. A conclusão mais surpreendente é que, ao tentarmos escapar das fronteiras da Terra, descobrimos que a barreira mais difícil de transpor não é a atmosfera, mas os limites do nosso próprio corpo, forjados sob uma gravidade que sempre chamamos de casa. O espaço não conquista a humanidade com o seu vácuo, ele nos conquista
ao nos obrigar a deixar para trás as memórias de um planeta que não nos exige esforço constante apenas para existir.